Depois do teatro escola, o que que aconteceu assim? Que você começou a trabalhar como professor. Quando que isso aconteceu? Aham. Quando eu saí da IAC, eu me senti ainda precisando estudar, né? Até porque o teatro é muito amplo, enfim. E mesmo fazendo o teatro escola com as crianças, eu ainda queria buscar outros segmentos. Então eu fui fazer alguns cursos em São Paulo e curso aqui em Santos, fui fazer dança também, e muito nesses cursos livres mesmo, né? Para poder entender. E aí acabei fazendo outros trabalhos com companhias de dança. E também tentei fazer projetos, que é uma coisa que às vezes é muito difícil quando a gente inicia nos projetos, né? A fazer essas leis de fomento. Então aqui na Baixada Santista a gente tem o Facult, né? Que é a lei de fomento à cultura aqui na Baixada de Santos. A gente tem também o PROAC de São Vicente. Então a Baixada Santista está começando a ter umas leis de fomento interessantes para os artistas. Só que é isso, a gente tem que escrever projeto, a gente precisa também entrar nesse cabeção, essa coisa burocrática de é uma coisa que a gente não gosta de fazer, como colocar nossa ideia. E é um negócio muito chato de fazer, né? Você tem que ver detalhe por detalhe, porque se tu esquecer uma coisinha, você é Exatamente, desclassificado. exatamente. E isso é uma coisa que muitas pessoas são desclassificadas pela questão burocrática mesmo, né? Não entregar um documento, enfim. E é uma coisa que é no detalhe, né? É aquela coisa da paciência, que é uma coisa que eu nunca tive, então Eu nunca tive paciência. eu acho que sozinho eu acho que não conseguiria, né? Eu tive muitas ajudas ao longo, uns anjos na minha vida que eu me juntei e, enfim, e eu consegui fazer alguns projetos e ser aprovado, e aí eu percebo que a política pública ela é muito importante a gente artista conhecer, né? E a gente não quer envolver com política e tudo mais, tem aquela questão, mas não tem como. O teatro ele é político, ele fala sobre isso. Então quando a gente se relaciona com uma pessoa ou a gente se relaciona com um vizinho, isso é político. Quando a gente resolve um problema, é política, né? Não tem como. Então o teatro também fala sobre isso e entender sobre políticas públicas que são as políticas para todo o povo, né, por serem públicas, e isso envolve muito o teatro, então a gente artista é sempre pro povo, a gente sempre apresenta para as pessoas, não é uma coisa que a gente faz pra gente, né? Então é público, então é importante a gente entender o, o que está sendo feito de leis para a gente artista poder apresentar a nossa arte gratuitamente para as pessoas de forma pública. Então, assim como existem vários tipos de, né, enfim, medicina pública, transporte público, o teatro ele também tem a sua parcela pública, gratuita. E aí a gente tem que entender onde a gente encontra essas verbas para poder expressar o que a gente quer, ganhar o nosso dinheiro, ter o nosso trabalho e apresentar um trabalho gratuito para as pessoas, que eu acho que é o que eu mais gostei de fazer até agora. Fazer um projeto, ganhar isso, ser um profissional e ainda poder apresentar para as pessoas que não teriam essa oportunidade, né? Então isso é muito interessante. É chato pra caramba, né? Mas tem que ter a pessoa que entenda disso, goste disso, né? E às vezes entra uma pessoa ou outra ali no teatro que ama um troço burocrático e essa pessoa tem que ser hipervalorizada, né? E, enfim, e essa foi uma dos lugares também que eu me meti, né? E aí depois de muito estudar, muito fazer um teatro ali, eu recebi o convite da Renata na época para ingressar ali como para substituir um professor na época de corpo para poder aplicar uma coisa que eu tinha estudado a vida inteira, né? Que era a questão corporal, a questão da dança, pessoas como Laban, como Lecó. Então eu acabei indo para esse lugar do teatro físico, e foi nesse lugar que eu fui dar aula na IAC, né? Então, e depois de um tempo ali de experiência substituindo um professor, eu acabei ingressando mesmo de uma forma mais efetiva.
Bom, gente, eu queria dar pausa nesse vídeo, nessa entrevista maravilhosa, pra falar sobre uma coisa. As próximas perguntas vai estar de uma forma diferente. É que a gente esqueceu de fazer uma introdução explicando. Esse professor, o Bruno, ele é professor de corpo. Então, ele faz muito comédia dell'arte, né? Ele faz muitos exercícios nessa linha. Então, aí ele propôs de eu pegar uma máscara e agir de um jeito diferente. Então essa foi a proposta. Lembrando que eu não tinha muito conhecimento sobre cada máscara, né? Cada tipo de máscara, né? Então aí foi só uma brincadeira, a gente jogou. E é isso, é só pra dar uma introdução pra vocês entenderem o que tava acontecendo, tá bom? Quais foram as peças que você trabalhou? Oh, já trabalhei em muitas peças, peças infantis, peças, já fiz teatro de rua, que eu gostei muito. Aí teatro dança foi uma coisa que eu fiz bastante também, que eu gostei muito de fazer. Performances, acho que eu não falei muito das performances, que são coisas muito interessantes no teatro, quando a gente descobre. E eu fiz muita performance na rua, que é aquela história que eu tava falando, que as pessoas vêm e falam com você, entra cachorro, entra papagaio, entra gente, e bêbado quer falar com você, você fala, e aí bêbado, e daqui a pouco ele já tá lá com você também, o bêbado também, e tá todo mundo ali, gente jogando dinheiro no teu chapéu, e daqui a pouco é a festa. Gosto muito. Teve algum momento constrangedor? Que você tava na rua? Teve um momento que eu estava ali no meio de uma performance de dança e o meu sapato saiu. A sola do sapato saiu. Pareceu aquele sapato do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu esqueci o nome. De repente eu correndo com o sapato lá, chilepe, chilepe. Uma hora eu tive que arrancar o sapato e terminar a peça descalço. Foi assim, muito ruim, né? Porque tava quente o chão. Então foi horrível. Meio constrangedor, né? Que as pessoas olham e falam, meu Deus, esse moleque não tem dinheiro nem pra eu pagar o sapato da peça dele. Triste, triste. Alguma lembrança boa? Uma lembrança boa, eu acho que é. Sempre quando a gente recebe, né? Pensa lembrança boa é quando eu tô recebendo depois de uma peça. Eu gosto da peça, mas receber depois é tipo, caraca, brother, você ganhou dinheiro pra fazer uma coisa que você gosta. Acho que é uma das melhores lembranças que eu tenho, viu, do teatro. Quantos anos de teatro você já tem? Olha, contando aí, 16. Podemos dizer uns 14 anos aí na área do teatro, da área da pesquisa, na área da área. 14 anos. 12 anos. Muito obrigada, Bruno Galdino. Muito obrigado a você. Foi ótimo, tá aqui. Volte sempre, dá beijinho pros fãs. Gente, muito obrigado, viu? Assina o sininho. Assina. Oi? Clica agora, tipo agora. A gente vai esperar. Se inscreva. Clicou? Pronto, galera. Obrigado, viu? Tchau. O próximo pode ser você.